Boa noite, graças a Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Hoje nós chegamos ao almoço de família. Vamos ver algo maravilhoso acontecendo no nosso meio. Quero parabenizar o departamento de família que está se restaurando cada dia. Louvo a Deus pela nossa querida irmã Mônica, que está ali. Hoje ela teve que se virar nos 30, não foi fácil, Não só ela, como os outros irmãos. Gostaria que vocês colocassem nas orações de vocês o nosso departamento de família. Nós temos uma grande missão este ano e teremos aí um desafio muito grande pela frente. E oro ao Senhor que tem pedido à igreja para estar em oração por esse departamento tão importante na casa do Senhor. Amém? Bom, hoje à noite eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor para as nossas famílias. Você poderia se colocar de pé? Abra comigo a sua Bíblia. Livro de 2 Crônicas 22. Verso de número 10. 2 Crônicas 22, verso de número 10. Pedir que ligue o ar-condicionado, pode ser? Todos acharam? 2 Crônicas 22, 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeas, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou entre os filhos do rei, os quais se matavam, e o pôs e a sua arma numa câmara interior. Assim Jeozabeas, a filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por essa palavra, pela qual se faz presente em nosso meio o próprio Deus, pois a palavra é viva e eficaz. A palavra é o próprio Deus se manifestando em nosso meio através da tua palavra, Senhor. Oramos, ó Pai, para que haja manifestação do teu poder em nosso meio, e haja revelação do Senhor para esta palavra em nosso meio. Fala conosco, Senhor. Usa teu servo como instrumento e canal da tua palavra, e que assim diminua ele e cresça o Senhor. E todo o povo diga amém. Podem sentar. Nós estamos aqui com a palavra do Senhor que fala sobre Atalia. Foi a primeira mulher a reinar em Judá. Vamos dizer, o primeiro rei, mulher, assumiu o trono real de uma descendência. Atalia, ela traz, uma influência muito forte de Jezabel. Essa mulher, ela foi ensinada pela rainha, a esposa de Acabe, não a rainha, mas a esposa de Acabe, a usurpar os tronos, a influenciar. E ela chega ao poder. Jezabel, ela tramou anos e anos por isso. Jezabel não reinou, mas Jezabel, ela almejava um trono. E após anos de sua morte, ela deixou um legado em que, pela qual Atalia veio a reinar em Judá. Essa mulher, ela assume um lugar de rei, pela qual seu filho, após a morte de Jorão, e esse menino é rei em Judá,
mas ele reina apenas um ano. Diz a palavra que Atalia, a sua mãe, no capítulo 22, verso número 3, volta comigo, por favor, diz assim: sua mãe, filha de Oni, chamava-se Atalia. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe. Então a sua mãe, porque a sua mãe era como que a aconselhava proceder iniquamente. Então a gente vê que essa mulher, ela tinha um desejo muito forte no seu coração. Vamos dizer que naquela época havia um grupo de mulheres empoderosas. Isso, empoderado. Isso. E ali, quem era a líder delas, né, era Jezabel. Essas mulheres, elas tinham um desejo muito forte de dominar os homens, e assim elas tinham o poder sobre eles. E a mãe de Acasias aconselhava ele nas coisas iniquamente, coisas que eram contrárias às vontades de Deus. E aí ele fez o que era mal perante o Senhor, e ele veio logo a morrer. Deus então deu provisão, e só que ela assume o lugar quando ela mata todos os sucessores do rei, todos os filhos do rei, ela manda matar. Por provisão de Deus, uma mulher que casou-se com um sacerdote, o sacerdote Joiada, filha do rei Jeorão, diz o nome dela de Jeozabiate. Ela casa com um sacerdote, com um homem de Deus. A escolha dessa mulher mudou todo o decreto, todo o intento do mal perante uma linhagem real. Pois ela, como casa como sacerdote, um homem de Deus, ela aprende coisas do Senhor. E ela então, quando vê que aquela mulher, Atalia, estava ali planejando o trono, almejando aquele lugar e matando todos os filhos de Acasias, ela então esconde um dos filhos do rei. E ali esse menino é escondido daquela mulher. E ela guarda esse menino na casa de Deus. E Joiada, seu marido, sacerdote, acolhe aquele menino e protege aquele menino. Então a gente vê aqui um momento muito importante nessas decisões. E nessa palavra a gente vê aqui nos caminhos da casa de Acabe. A mensagem dessa família, desse texto, dessa noite de família, eu gostaria de dar como tema dessa mensagem: nos caminhos da casa de Acabe. Voltando à história atrás, a gente vai ver quais eram os caminhos da casa de Acabe. Diz a palavra de Deus que Acabe casou com uma mulher, e essa esposa era Jezabel. E a palavra do Senhor, você vai voltar lá no livro de 1 Reis, vamos lá no 1 Reis, para você entender o casamento de Acabe. 2 Reis. Segunda Reis 21, verso de número 25. Diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigou. Então a escolha, o caminho da casa de Acabe começa pela a influência na escolha da sua decisão. Ao escolher ter um relacionamento, a viver uma vida doce, é importante que cada um de nós escolhemos muito bem com quem dividiremos a nossa vida doce. Pois o caminho de uma vida doce é um caminho que pode ter início, mas é um caminho longo e ninguém tem como prever o final desse caminho, porque a palavra do Senhor diz que até que a morte os separe. Então a união de um casamento, ela é formada pelas escolhas. E naquela época, na época dos reis, no Antigo Testamento, as mulheres não podiam escolher seus casamentos. Os seus casamentos eram arranjados.
os reis, né, as famílias, prometiam as suas filhas a outras famílias, a outros homens. Então, provavelmente, a escolha de Jezabel, né, de casar com Acabe foi uma provisão ali de uma situação que a gente não tem como ver. A palavra não diz como essa união foi conduzida ali para um para o outro. Mas a Bíblia diz que Jezabel era uma mulher que conspirava, era uma mulher que instigava o rei a fazer o que ela queria. E o rei permitiu, negociou o seu lugar e passou a fazer tudo que a sua mulher Jezabel assim instigava. E o plano de Jezabel era restaurar o altar de Baal, fazer com que todo Israel servisse ao Deus dela, ao Deus da idolatria. Então a gente vê aqui o casamento do jugo de desigual. A palavra do Senhor diz que a fonte não pode juntar duas águas. E não tem como, né, ter comunhão a luz com as trevas. Jezabel, ela tinha a religião dela muito forte, predominante na época, ela servia os deuses de Baal. Porém, Acabe vinha de uma linhagem de servir ao Senhor. Porém, Acabe se corrompeu, se deixou levar por Jezabel, a sua esposa. Ele foi influenciado pela religião de Jezabel. Jezabel não persegue os profetas de Deus. Jezabel agora ela dá ordem aos profetas, e aqueles que não a obedecessem eram mortos. Então ela pagava que os profetas tinham que profetizar aquilo que ela assim desejava. Deus então entra com provisão. Envia um profeta chamado Elias. Elias entra nessa história, desafia Acabe, os profetas de Acabe. Elias, ele traz uma grande revolta de Jezabel. Elias traz um desconforto para Jezabel. Elias profetiza a morte de Jezabel. Jezabel foi indignada com Elias, mas Elias ele prevalece, porque quem estava com Elias era o Senhor. E aí a morte de Acabe vem agora de ver a sucessão de Acabe, as pessoas que estavam na linhagem de Acabe. E aqui a gente vê a família desse rei chamado Acasias. Vamos voltando o texto agora em 2 Crônicas, para você entender um pouquinho dos caminhos da casa de Acabe. E nos caminhos da casa de Acabe a gente vê aqui uma influência muito grande, que é, a gente vê a ambição do rei anterior, que é o Jeroboão. Ele era uma pessoa ambiciosa. Você vê que o poder faz com que as famílias sejam ambiciosas. E a ambição destrói os lares, desfaz as famílias. Porque pela ambição a gente vê as pessoas se perdendo, se destruindo, se desfalecendo e acabando seus casamentos, destruindo suas famílias por causa de uma ambição. O poder, o financeiro, o olho, né, nas coisas, o interesse das coisas. A gente observa que o caminho da casa de Acabe era esse, a ambição. A ambição predominava. Todos aqueles que estavam naquela família eram pessoas ambiciosas, estavam sempre querendo o do outro. E o poder que eles tinham, eles não tinham nenhum recursos e nenhum meios para alcançar o que eles queriam. E a ambição faz parte dos caminhos da família de Acabe. Um lar, um Senhor, a gente pode até ter uma ambição, ter alguma coisa na vida, mas as nossas ambições não podem ultrapassar os limites de Deus. Porque é normal a gente querer algo para a nossa vida. É normal você desejar um bem para a sua família, uma casa boa, um carro, um bom trabalho, né? Mas a ambição ela tem que ser saudável. Ela não pode ser uma ambição que você, sabe, ultrapasse as normas e os limites da vida, que você menospreze o outro, tire do outro proveito, vantagem do outro. Você vê que Jezabel, quando quis comprar uma vinha, né, ela não mediu esforço, ela matou, ela destruiu para ter aquilo que ela queria. Então a gente vê que essa família era uma família muito ambiciosa, e a ambição cega as pessoas diante do Senhor, porque a ambição ela faz com que você foque muito nas coisas materiais.
e esquecem das coisas de Deus. Então a família de Acabe, os caminhos da família de Acabe, era um lugar que as pessoas ficavam cegas por causa da ambição. O poder, o muito trabalho, o foco nas coisas seculares, e com isso as pessoas vão perdendo o foco diante do Senhor, porque não sobra mais tempo para Deus, porque as coisas que ela mais quer, ela vai buscar aquela ambição dela, por aquilo, alcançar aquilo, e ela não vai parar enquanto não alcançar essa ambição. A gente vê também que na família da casa de Acabe, havia muita conspiração. Observe que em todo tempo, as famílias, as pessoas que estavam naquela casa, elas conspiravam umas contra as outras. Elas não tinham segurança, conforto. Um lar em que as pessoas não têm, sabe, um conforto. A pior coisa que tem é você estar numa família em que um conspira contra o outro. E a palavra de Deus diz que o que Deus uniu não separa o homem. E a vida a dois, a família, não pode haver conspiração, não pode haver um espírito de competição dentro de casa. Não existe o nosso, o meu, existe agora o nosso. É o nosso trabalho, é as nossas contas, é as nossas dívidas, é a nossa casa, é o nosso trabalho, é o nosso carro, porque a partir de então não existe mais o espírito de conspiração, de que cada um há de adquirir o seu próprio interesse. A família de Acabe, as pessoas tinham uma conspiração muito grande, e fazia com que a família fosse uma família muito dividida, porque as pessoas que conspiram, elas se dividem. Porque a pessoa que tem o espírito de conspirar uma com a outra, ela vive o tempo todo desconfiada do que o outro está fazendo. Não há uma confiança dentro daquela família. Aquela família vivia o tempo todo preocupada com o que o outro estava fazendo, com o que o outro estava falando e com o que o outro estava dizendo daquele. Então a conspiração torna a pessoa insegura. E uma família insegura, pessoas inseguras dentro do lar, não é saudável. Você vê que a destruição e a ruína dos caminhos da família de Acabe foram grandes, porque eles eram pessoas inseguras. Quando Deus se manifestou para falar em relação à família deles, todas as vezes que Deus se manifestava, eles não aceitavam de uma forma saudável a palavra de Deus. Voltando aqui no capítulo número 21, lá no livro. Vamos ver, eu estava no retiro carnaval, eu trouxe um pouquinho dessa mensagem lá para os nossos jovens lá. No capítulo número 21, 2 Crônicas, diz assim, no versículo número 6. Perdão, versículo número 5 e diante. Era Jorão, da idade de 32 anos, quando começou a reinar em Jerusalém. E reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fizeram os da casa de Acabe, porque a filha dele era sua mulher, e fez o que era mal perante ao Senhor. Você vê que Jorão, pai de Acasias, ele casou-se com a filha de Jezabel. E a filha de Jezabel, ela deu continuidade do que a sua mãe fazia de ruim. Você vê que as escolhas, nossas escolhas vão determinar o futuro da nossa vida. É a escolha do trabalho, é a escolha de onde morar, é a escolha da igreja que você vai congregar. São as escolhas, o livre-arbítrio das pessoas. Deus ele não vai fazer de nós um robô. Deus vai nos permitir que nós possamos ter as nossas próprias escolhas. Mas as nossas escolhas, elas têm que ser tomadas com muita sabedoria, sempre pedindo a Deus a direção. Porque jovens, eles estão se relacionando, estão buscando um casamento, estão buscando uma vida a dois. Mas quem é a pessoa pela qual esses jovens vão se casar? Quem é a pessoa pela qual eles vão dividir a sua vida a dois, a longos anos da sua vida? Aqui eu te observo que Jorão, ele ao escolher o casamento, ele escolhe casar-se com a filha de Jezabel. Logo com quem? A filha de Jezabel. E a filha de Jezabel era tanto quanto a sua mãe. Tem um ditado que diz: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho.
Eu sempre falo para as pessoas, e já aconselho, quer conhecer o seu futuro esposo? Conheça os pais do seu esposo. Quer conhecer a sua futura esposa? Conhece os pais da sua esposa. Porque tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho. É ali que você vai conhecer 50% de quem você vai casar. Porque os outros 50% é uma construção da vida. É o trabalho, é a escola, é os amigos, são as influências. Mas 50% daquela pessoa que você vai viver uma vida hoje, você já vai saber logo de cara. Porque você vai ver que os filhos que eles herdam dos seus pais, seus traços de personalidade, uma parte de traços de personalidade, né? Algumas coisas nós levamos dos nossos pais. Nós fomos gerados no ventre, né, da nossa mãe. Então, no nosso DNA, nós temos também um pouquinho de cada um dele e dela. Então, nós vamos levar isso. E muitas das vezes a pessoa quer namorar, mas não quer conhecer a família do namorado e da namorada. Aí depois casa, ela ignora esse sinal. Esse é um sinal que não pode ser ignorado. Você não pode atravessar o sinal vermelho. Você tem que parar, dá um tempo, dá uma olhadinha, analise o caso, vale a pena. Se vale a pena, amém, porque nem tudo, como 50% vai ser daquilo ali, outros 50% da própria pessoa. Mas você está disposto a pagar um alto preço por causa de 50% que você já identificou na família do seu namorado? Você já imaginou? Se o seu namorado, a sua namorada não respeita os pais dele, será que ele vai te respeitar quando casar com você? De maneira alguma. Se o seu namorado, a sua namorada, né, não gosta de fazer as tarefas triviais, você já imaginou? Um jovem, ele está sonhando em casar um dia. Ele não quer sonhar, gosta. Mas aí um dia ele vai casar. Aí ele vai escolher uma esposa, e a esposa quer ser, sabe, a figura da Disney, da historinha de Disney. E fica difícil, porque na vida real não tem espaço para a historinha da Disney. É o mundo real, nós vivemos no mundo real. Tem que fazer as tarefas triviais. Se dividem as tarefas triviais, claro. Isso é um acordo, né? As pessoas têm que fazer esse acordo antes de casar. Mas já de momento você conhece a pessoa e ela não gosta de fazer as tarefas triviais. A mãe fica o tempo todo brigando com ela: minha filha, arruma um quarto, minha filha, faz o arroz, minha filha, lava pelo menos suas roupas íntimas, minha filha, faz alguma coisa, ó, para de estar dando toda amarrotada. Aí você descobre que essa menina não gosta das coisas da casa. Ela sonha em casar um dia e não tem trabalho nenhum, vai contratar, vai compartilhar a tarefa dela com as empregadas domésticas. Eu vou dizer uma coisa: isso é o mundo da fantasia, não vai funcionar. Não funciona. Pode até durar um bom tempo, mas isso não perpetua muito tempo. Eu conheço um casal que era assim: ela não gostava de lavar roupa. O esposo conheceu ela e ela não gostava de lavar a roupa no início. Chegou um momento que ele estava lá trabalhando, a mulher chegou em casa: amor, cadê minha roupa? Você não lavou minha roupa, não? Como assim? Eu esqueci de lavar até a sua roupa? Então ela começou a cobrar do marido o que era papel dela. E ele então começou a ver: peraí, eu também, eu sou a lavadora dessa casa. Você pode também lavar sua roupa. E ela: não, quando eu casei com você, você sabia que eu não lavava minha roupa. Você quis lavar minha roupa e vai lavar minha roupa hoje. Então você imaginou o problema que começou lá depois de 10 anos de casado? Então, porque isso não sustenta. Então, nos caminhos da casa de Acabe, Jezabel não gostava de fazer nada. Então, a gente observa que hoje nós temos que entender muitos caminhos, porque tem muitos caminhos, né, que a gente vai seguindo, mas é necessário se trilhar um caminho pela qual nós vamos dividir uma vida a dois, ter uma família. E a família não pode seguir o caminho da família de Acabe. Ela tem que seguir o caminho da família do Senhor. Porque a gente observa que quando Josabiate, a filha de Acazias, casa com Joiada, o sacerdote, aquela mulher, ela passou a temer a Deus.
E o princípio de um bom relacionamento, de uma vida a dois, é o temor a Deus. E quando a gente tem um temor a Deus, a gente deixa de fazer o que nós gostamos ou não gostamos. Porque você passa a fazer aquilo para o Senhor. E no seu casamento, na sua vida a dois, você vai passar a fazer coisas para o seu relacionamento se tornar um relacionamento saudável. E quando essa mulher casa com Joiada, ele começa a passar para aquela mulher as coisas do Senhor. Ela veio de uma influência muito forte de Jezabel, mas ela encontrou, sabe, um caminho para mudar toda a história que estava planejada para a vida dela. Porque aí muitas das vezes nós levamos maldições, costumes, né? Às vezes tem muitos pais que ensinam para os seus filhos porque eles vivem de frustração no seu relacionamento. Por exemplo, tem muitas mães, né, que hoje são casadas e têm filhas, e elas dizem para suas filhas: para de ser boba para o seu marido, nenhum homem presta, nenhum homem dá valor para a mulher. E ela vai ensinando isso para as meninas. As meninas desde pequeno vão aprendendo que nenhum homem presta, porque a sua mãe ensinou desde pequeno que todo homem é safado, todo homem não presta, todo homem é mentiroso, todo homem tem mulher na rua. Então, pelo que ela viveu na vida dela, ela vai transmitir isso para a sua filha. E a menina casa. Aí em casa, já vendo o marido dela, aquilo que a mãe dela ensinou a vida toda. E meu marido não presta, meu marido é safado. Eu tenho que ficar o tempo todo vigiando ele. Aí passa a montar, sabe, uma guarda dentro de casa, passa a montar uma fortaleza demoníaca dentro de casa. Tudo é um motivo de desconfiança. E aí isso passa a contribuir para o deterioramento de um relacionamento. Então eu vi aqui, voltando mais uma vez na palavra, vamos agora mais à frente, no capítulo 24, a gente observa aqui que esse menino, Joás, foi protegido por essa mulher, filha do rei Acasias, Josafate, casada com o sacerdote Joiada. E diz a palavra de Deus que tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. A gente observa que esse menino começou a reinar com 7 anos de idade. Foi um dos primeiros reis a reinar com uma idade menor de 10 anos. Mas quem era o seu mentor? O mentor do novo rei Joás era o sacerdote, era um homem de Deus, Joiada. Joiada estava assim, auxiliando aquele menino, ainda tão pequeno, a reinar. Pois a sua mãe não estaria, né? Não, a mãe dele não, porque o rei casou com outras mulheres, mas a mãe de Joás, diz a palavra de Deus que a mãe dele era Zíbia, de Berseba. Então, Zíbia, a mãe de Joás, ela estava ali com aquele menino, e o sacerdote estava, sabe, ensinando o caminho correto. E diz a palavra de Deus que esse menino, Joás, ainda menino, reinando, ele reinou 40 anos que reinou. E o reinado dele foi um reinado de excelência, porque estava sendo auxiliado não pelas famílias de Acabe, mas influenciado e gerado nele um conselho do sacerdote Joiada, conselhos de Deus. Então tivemos uma família, um paralelo de uma família que leva as coisas da idolatria para dentro do seu lar, e a família que leva as coisas de Deus para o seu lar. E quando você vê uma família que traz as coisas de Deus para o seu lar, você vai ver uma criação saudável, um relacionamento saudável. Por mais que nós tenhamos momentos difíceis, porque não existe um casamento que seja perfeito, não existe nenhum filho que pode dizer que meu filho é o filho perfeito. Não existe, porque nós somos seres humanos, e como seres humanos nós temos nossas dificuldades, nós temos os nossos próprios defeitos, nós temos também os nossos próprios acertos. Então lidar com isso faz parte de uma trajetória, mas no caminho de Deus, com Deus, as coisas se tornam mais saudáveis. E aí a gente observa que aí, quando essa mulher, a Thalia, ela tinha um período que ela reinou 6 anos. Ela reinou 6 anos como rei mulher. E ela fez o que? Ela tirou tudo da casa do Senhor.
ela começou a pegar os utensílios da casa de Deus, que era para adorar ao Senhor, e colocou na casa de Baal. Ela simplesmente corrompeu o altar do Senhor. E o propósito de Joás era restaurar a casa de Deus. E a gente vê aqui o desafio. Olha o texto que diz assim, vamos ver aqui mais à frente, no versículo meu pai. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Por quê? A primeira preocupação que nós temos que ter na nossa família é manter uma restauração da casa de Deus na nossa vida, o nosso altar de adoração. Porque se a gente não tiver esse lugar na nossa família, o que vai prevalecer são os espíritos, né? São as influências das coisas desse mundo. Assim como a Jezabel influenciou muita geração futura, Jezabel ela inspirou outras mulheres a serem como ela. Quantas mulheres não gostavam de Jezabel por que Jezabel era? A força de Jezabel, a pessoa que se posicionava diante das situações. Então, aquilo para aquelas mulheres naquela época, elas desejavam ser como Jezabel. Só que o que Jezabel fazia era mal perante o Senhor, porque Jezabel servia aos deuses, né, que eram contrários à vontade do Senhor. Mas muitas mulheres, muitas jovens cresceram vendo o poder, né, que Jezabel tinha ali em Israel. Isso foi levando, perpetuando anos e anos aquilo ali. Aquela geração ficou assim, influenciada por muitos anos pela influência que Jezabel teve em Israel. Então, para isso acabar, tinha que haver um mover muito grande. E quando houve esse mover, o que aconteceu? Foi quando foi restaurada a casa do Senhor. Aquele momento que a gente quebra, sabe, aquela influência da nossa genealogia. Aquela questão a gente vê da possessão do mal sobre a nossa família, aquela questão que se lança sobre a nossa família e perpetua por muita geração. Então, nós estamos em quebra de maldição, a gente fala sobre isso na igreja, quando a gente passa a quebrar essa maldição. Como é que se quebra uma maldição? Quando você restaura a casa do Senhor, quando você restaura o altar de adoração. E a gente vê aqui que o que ele passa a fazer? Ele reúne os sacerdotes e começa a reconstruir. Então existe uma coisa muito forte no relacionamento que deve ser feito e dito todas as vezes quando acontece dentro de um lar. É restituir, é restaurar. Então precisa ter restauração. Em que área nós precisamos restaurar o nosso relacionamento? Que área na nossa vida familiar, ela precisa se restaurar. Se de repente o afeto, é o carinho, de repente pode ser a falta de atenção, enfim, são várias áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Eu tenho muitas áreas na minha família que precisam ser restauradas. Em todo tempo a gente vive em bombardeios, e tem áreas da nossa vida que, se a gente deixar despercebidas, elas vão se abrindo mais e mais. Porque um abismo leva ao outro abismo. Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente percebe que as coisas não estão bem, que o nosso relacionamento não está bem, que a nossa família não está bem, o que nós temos que fazer? Restaurar. Foi a primeira coisa que Joás fez, ainda menino, jovem, foi restaurar a casa do Senhor. E ele não mediu esforço. A primeira coisa que ele fez foi reunir os sacerdotes, os levitas, e começou a levantar uma oferta, porque a casa de Deus foi derrubada. Atalia, ela derrubou a casa do Senhor, destruiu o templo que adorava o Senhor. Não havia mais um templo de adoração, porque era destruído. Olha o intuito, o intento de Jezabel, o que ela queria: não permitir que ninguém adorasse a outro Deus que não fosse a Baal. E que Atalia fez nos seus 6 anos de reinado foi completamente destruir a casa de adoração. E agora o que ele faz, o novo rei, sabe, orientado por Joiada, o sacerdote, restaurar o lugar de adoração. E a Bíblia fala que ele e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o que não pode deixar de ter na nossa família é o lugar de adoração a Deus. Devemos buscar para a nossa família
devemos apresentar ao Senhor. A palavra que nós pregamos hoje de manhã, no livro de Jó, que Jó ele oferecia sacrifício a Deus. Em tempo em tempo, após o banquete dos seus filhos, quando eles se reuniam, Jó ele oferecia ao Senhor, chamava a sua família, apresentava a sua família a Deus e dizia: Senhor, eu estou oferecendo ao Senhor um sacrifício, uma oferta, porventura pode ser que um dos meus filhos tenha pecado contra ti. Então isso é a preocupação que todo pai de família tem que ter, porque os pais de família, os homens da lar, eles têm que buscar sempre a santidade para a sua família. É o papel, a responsabilidade dos pais em levar os seus filhos para adorarem ao Senhor. Então a gente vê aqui que quando Joás restaura esse lugar de adoração, ele começa a juntar, a reunir e os reis, as pessoas, os servos. Aqui a gente vê que ele reuniu os levitas, e cada levita tinha que ofertar. E aí, quando ele observou que os levitas não se apressaram, porque Joás estava com pressa, porque restaurar a casa do Senhor, a gente não pode ficar esperando para amanhã. Amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou fazer isso, amanhã, se der tempo, eu faço isso. Então você vê que quando Joás estava disposto em restaurar, ele estava com pressa daquilo. E aí ele tinha os levitas que estavam meio devagar. E ele chama o sacerdote Joás e diz: o que está acontecendo? Quando ele mandou chamar o Joás, o chefe perguntou: por que não requereste os levitas que procede de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para ter o testemunho? Porque eles estavam muito devagar diante do que estava acontecendo. O conflito estava ali. Generalizou o conflito dentro de Israel. As famílias estavam divididas. E aí o poder de Jezabel estava reinando e influenciando muito aquelas mulheres. Então, quando Joás ele quer restaurar a casa do Senhor, havia entre eles algumas pessoas que estavam ainda bem devagar para tomar as decisões. Tem coisa, irmão, que a gente não pode demorar para resolver, a gente não pode ficar protelando. Sabe, tem coisa na nossa vida que a gente tem que resolver para ontem. Não tem como ficar jogando para frente. Aí eu sei que eu estou fazendo de errado, eu vou protelar, eu sei que tem que pedir perdão, mas eu vou ficar protelando, eu sei que tem que resolver isso, mas eu vou ficar protelando, eu vou empurrar pela barriga. Tem situações na nossa vida, na nossa família, que não tem como você ficar empurrando na barriga. Tem que ser logo resolvido. Sabe, conversar, sentar, dialogar, dizer: olha, isso. Isso é muito importante. E se você ficar protelando, uma situação, ela vai aumentando. E existe uma conspiração da nossa própria mente. A nossa mente conspira tanto para o bem quanto para o mal, faz parte da nossa mente. O ser humano tem uma memória, ele não é uma pessoa que não tem mente, não tem memória. E a nossa memória, ela conspira tanto para o bem quanto para o mal. E para o bem, você está sempre vendo as questões do que está acontecendo, e você vê o lado bom da história. Mas quando sua mente conspira para o mal, você sabe, fica acreditando o que o outro está fazendo, está falando de você, do que a pessoa, enfim, você fica com a mente não saudável naquele momento. Então conspira para o mal, ao rancor. Você vê que os caminhos da família de Acabe havia muito ódio. Você vê que Jezabel, ela tinha um ódio muito grande, mortal contra Elias. Ela escreve uma carta para Elias, e daí ela queria matar ele. Todos aqueles estavam com ele. Então, até Elias, quando recebe aquela carta, ele se assustou. Teve até medo da tamanha profundidade da escrita que estava naquela carta que Jezabel fez para ele. Ao ponto de Elias, o homem que venceu os profetas de Baal, desafiou os profetas de Baal, ao ponto de ele entrar numa caverna, com medo de Jezabel, porque ela conspirava com a mente para o mal. E quando a pessoa conspira para o mal, sabe, a pessoa fala e sai da cadeia. Ela não mede palavras, sabe, a mente feminina, conspira para o mal. A pessoa, sabe, ela não se preocupa no que ela vai falar, e aí o que ela fala pode produzir, sabe, um desconforto na vida de outras pessoas. Então eu te vi aqui que o rei Joás, ele estava com pressa para resolver. Tem coisa, irmão, que tem que ter pressa para resolver. Não
pode ficar mais protelando, não pode ficar adiando, né? Mas eu não sei, será que eu devo falar mesmo? Será, pastor, estou buscando direção do Senhor? Sabe, estou com uma situação no meu casamento, com os meus pais, com os meus filhos. Será que eu tenho que falar isso? Tem coisas que você tem que falar. Tem coisas que você tem que falar. Mas também tem que saber falar as coisas que você tem que falar. Não é você vomitar para o outro, simplesmente porque você não acha que legal. A Bíblia diz que conta a história que quando Davi volta, trazendo a arca da aliança, a sua esposa Mical, ela queria contar algo para ele. Mas o que ela não estava sentindo de dentro, ela estava com uma conspiração muito ruim. E ela não mediu palavras para falar com o rei, porque ela não queria falar. E chamou ele até de um vadio qualquer. Você imaginou? Você tem uma conversa de atrito, você coloca até palavras como cenas, palavras femininas. Então a Mical chama Davi de um vadio qualquer. E após aquela discussão, ambos se destruíram. Não havia mais relacionamento da dois entre Davi e Mical. Por quê? Porque ela vomitou, porque ela queria dizer, porque ela queria falar e falou de uma forma que não deveria falar. E a Bíblia também nos ensina que quando Davi conhece a Abigail, a esposa, Nabal e Abigail, isso mesmo. Quando ele conhece a Abigail, ela era casada com Nabal. E Nabal era um homem que servia outros deuses. E Abigail era uma mulher que temia Deus, defendeu o seu marido, se prostrou diante do rei, pediu misericórdia pelo que o marido tinha feito. E então ela, uma mulher sábia, o que ela fez? Ela poderia chegar, quando o marido chegou lá da bebedeira, ela poderia chegar e falar tudo que ela queria falar, chamar ele tudo que lhe prestava. Mas ela não, ela esperou o marido curar a ressaca, e no lado dele curar a ressaca, ela sentou com ele, conversou com ele, e ele então sentiu um remorso muito grande. Mas por que olha a diferença? Ela deixou passar o momento da ira. Ela deixou passar o momento, sabe, do quente, aquela coisa, sabe, de querer fazer do seu jeito. Ela simplesmente soube esperar o momento certo. E às vezes é necessário você esperar o momento certo. Não fale o que você quer na hora errada. Espere as coisas acalmar. A Bíblia conta a história da Rainha Esther. Quem conhece a história da Rainha Esther? Ela não poderia chegar até o rei para falar com o rei. Sem que o rei abaixasse o seu cajado e permitisse que ela chegasse. E se ela chegasse ao rei e o rei não aceitasse ela não poderia estar mais ali. Então a Rainha Esther, ela esperou uma ocasião, uma oportunidade para falar com o seu marido. E aí o rei a recebeu, e ela então usou, sabe, de uma estratégia muito importante para falar ao rei o que estava acontecendo com a sua família, com o seu povo. A situação que estava acontecendo ali. Então ela fez um banquete, convidou o rei, falou: vou fazer um banquete, vou tratar você bem. Sabe, tem vezes que é assim, tem mulher que quer ter marido, mas quer um peito na raça, quer ganhar no direito, no poder, né? Vai devagar, prepara um banquete, convida ele para um passeio, leva ela para um lugar, né? Espera o momento certo, procure o ambiente certo para você falar o que você quer falar. Aí você vai falar na hora que a pessoa está cansada, cheia de trabalho, cheia de preocupação, você não ouviu o que você não quer. Então a Esther é um exemplo, um modelo de uma esposa sábia que soube levar um grande problema, que era um grande problema que ela tinha ali para resolver, e só ela tinha a missão de tentar mudar aquele decreto do rei. Se ela não pudesse, se ela não resolvesse aqui, todo o seu povo seria exterminado. Houve um decreto na lei, ia matar todos os hebreus. Só que ela buscou em Deus uma direção: como é que eu vou falar com meu marido? Como é que eu vou fazer ele mudar isso? Olha só, eu não posso. Olha o poder que aquele homem tinha, meu Deus. E a rainha estava ali para tentar falar com o seu marido uma causa que era impossível dele voltar atrás, porque quando ele decreta e assina com o seu anel, nada poderia revogar aquela lei. Você imagina ela agora tentar convencer o seu marido a voltar atrás. Olha, você comprou um carro,
E agora? Devolve o carro lá na agência. Você comprou uma casa, não gostei, e agora devolve a casa. Não é assim, não é simplesmente assim. Então, vamos ter um filho. Não, mas eu não quero, mas está grávida. Não, mas eu falei que não era hora de ter um filho agora. E agora, voltar, como é que você vai fazer para voltar? Não tem como. Então tem situações na nossa vida que a gente vai ter que ter muita cautela. Porque existe, sabe, uma coisa chamada dentro do nosso lar, reinos, que se unem a um reino. Eu venho de um reino, a minha esposa veio de um outro reino. A gente se uniu e se tornou um único reino. Esse reino, ele pertence a quem? A Deus ou às trevas? Quando a gente pertence ao reino de Deus, a gente uniu um ao outro e pertencemos ao reino de Deus. Mas quando o reino é das trevas, aí o que pode acontecer são coisas mais difíceis possíveis de ser resolvidas. Mas quando tem o reino de Deus, a gente vai sempre levar para o lado bom, para resolver. Mas quando você não tem o reino de Deus, você vai ver que as coisas, a primeira coisa que vai acontecer, cada um vive do seu lado. Olha, não deu certo, você vai para lá, você vai para cá, a gente não vai viver mais, porque o reino das trevas é até enquanto, sabe, o amor que aparentemente possa existir. Mas quando vierem os problemas, logo vem a separação, o divórcio, cada um por seu lado. Mas o reino de Deus é restauração. Aleluia. Deus está sempre dizendo para as famílias que Ele estabeleceu na terra que ainda que haja 1 bilhão de chances, se houver 1 bilhão de sugestões, de conselhos, mas se tiver uma chance, abraça essa chance. Encara essa chance, aceita esse desafio. Então, eu te vi aqui, isso foi importante quando ele vai para restaurar. Ele diz, resolve. E assim como a rainha Esther, voltando aqui a história da rainha Esther, ela no primeiro banquete, o rei ficou encantado. Ela convida o seu opressor, ela convida o opositor, ela convida aquele que estava conspirando contra as famílias dela, e dá um segundo banquete. E ali ela fala ao rei que estava acontecendo. E o rei então tinha que tomar uma decisão. Ele não podia voltar atrás, mas a rainha Esther, pelo seu gesto, pela sua forma de chegar para o marido, porque o marido era o rei, a esposa tem que entender que ela casou com um homem, o homem é o cabeça do lar. E muitas das vezes ele não é com peito, não é com gritaria que você vai olhar, mas é com sabedoria. Porque a mulher é um marido calado. É muito difícil. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela não diz que o homem é sábio, né? Diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A tola é aquela que acha que vai conseguir do seu jeito, da sua maneira. Ela destrói o seu lar. Então, para conseguir esse lugar, tem que buscar na direção do Senhor. Usa de estratégia, usa de ferramentas, mas vá com cuidado. É um conselho que eu dou para as irmãs aqui. Vá com cuidado. Porque ninguém pode entender e vai compreender o terreno do outro. O terreno do outro, o coração do outro, a gente não vai dar conta. Então tem dia que você vai encontrar um terreno bom, mas tem dia que você vai encontrar um terreno rochoso. E aí, quando você encontra esse terreno rochoso, você vai bater e vai voltar. Quando você encontra um terreno saudável, você vai entrar para fazer morada e vai conseguir muitas coisas boas. Então, a gente vê aqui, voltando à história, quando a palavra de Deus, agora vamos fechar aqui no versículo, capítulo 24, verso número 14. Tendo eles acabado a obra, trouxe ao rei aí a joiada, o resto do dinheiro que fizeram utensílios para a casa do Senhor, objeto para o ministério para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocausto à casa do Senhor, todos os dias de joiada. Envelheceu joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultado na casa, na cidade de Davi com reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Olha só. Ele fez bem para com Deus, olha o seu texto.
e a sua casa. Então, te ver, isso é muito importante. A gente trilhar caminho seguro. Uma família que trilha caminhos seguros na casa do Senhor. Eu sei que é muito difícil, mas nós temos que cuidar desse caminho. Temos que buscar todos os dias para que a nossa família esteja na casa do Senhor. Em Atos Apóstolos, que eu e a minha casa. Não. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando você crê nisso, será salvo tu. Você tem que ser salvo. Então, uma das coisas que nós temos que entender do nosso relacionamento, que primeiro eu tenho que buscar. Ninguém pode ajudar o outro se não tem. A gente sempre conta uma história que se fala, né? Quando você vai mudar de avião. Hoje quase não se fala, né? Se viajar, não tem o que falar. Pouco, né? E olha, quando você entra no avião, né? O piloto vai botar uma coisinha lá e vai dizer, olha, se tiver uma descompensação, né? E o avião tiver pulando, sacudindo, dando, né? De altitude, né? De balanço que acontece, vão cair máscaras e você coloca no outro primeiro, para que o outro esteja bem e depois você coloca em você. E aí você vai ver o que vai acontecer. Está assim, Marca? Assim? Funciona? Não. Primeiro você coloca aí o oxigênio primeiro para você. Então, quando vai lá no livro da Atos Apóstolos, escreva o Senhor Jesus Cristo nessa hora, tudo, não é tudo. Você tem que crer que Jesus Cristo faz parte da sua vida. Você tem que crer que Jesus Cristo está reinando a sua vida. Você tem que crer que o seu lar, você está em Cristo. Ah, mas o outro tem que ir para a igreja, eu só vou se o fulano for. Ah, hoje eu vou, não, mas fulano não vai, também não vou. Tem um certo tipo de situações que acontecem que a pessoa condiciona a salvação dele com o outro. Ah, se você for na igreja, eu vou. Se você não for, eu vou. Você vai hoje? Ah, não, também não vou. Ah, você vai? Não vou. Então a pessoa está condicionando a vida dela para o outro. Então tem que primeiramente crer no Senhor Jesus Cristo e eu estou salvo. Como é que eu estou salvo? Primeiro tem que ser comigo. Pois Cristo, quando entra na nossa vida, Ele vai mudar a nossa vida. E quando Ele muda a nossa vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não vou fazer o que eu fazia antes, né, de errado. Eu vou passar a ter um comportamento diferente. Então, se eu for ensinar para mulher limpa, por exemplo, a minha mãe não me ensinou que mulher limpa não prestava. Ela sempre dizia, mulher trabalha muito, né? Ela sempre dizia, filho, você vai casar com uma mulher como a sua mãe. Pode trabalhar, pode fazer as coisas, né? Foi ensinado isso. Graças a Deus eu casei com uma esposa assim, né? Porque isso foi ensinado. Então, por quê? Muitas vezes você aprende o que não presta. E o que não presta é que muito mais a gente guarda. As coisas boas a gente quase não guarda. Os que os pais ensinam de bom, a gente quase não guarda. Mas as coisas ruins, a gente sempre vai guardar com mais, assim, com mais veemência. Então a gente vê que quando isso acontece, quando você tem Jesus, o que você vai fazer? Essas coisas ruins não vão mais fazer parte da sua vida. E aí agora você vai passar a agir diferente com o outro na sua casa. Aí será salvo tu e tu da sua. Porque imagina, você não está na igreja, mas não crê na salvação. Como é que os outros vão querer ir para Cristo olhando o seu comportamento? Você vai para a igreja, volta para a igreja pior, e você não fica na igreja. Não é na igreja você é um anjo, em casa você é um inferno. Tem muitas pessoas que não querem ir para a igreja por causa do comportamento do outro. E quando vão para a igreja não se transformam. A igreja não é um lugar de transformar. Quem transforma o homem é o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que convence o homem sem pecado. E como é que você conhece o Espírito Santo de Deus? Quando você aceita Jesus Cristo e passa a viver uma novidade de vida. Aí você vai mudar. Você vai passar a mudar. E quando você passa a mudar, o seu cônjuge vai perceber, os seus pais vão perceber, os seus filhos vão perceber. Mas através de você, que a sua família será salva. Como está de pé?
Abaixa meu microfone. Som. Amém. Então nós vamos ver aqui na palavra do Senhor que andar nos caminhos na casa não são bons. Pois no caminho da casa a gente vai conhecer a ambição, o ódio, a influência negativa, mas uma coisa não vai faltar na família da casa, o juízo de Deus. Pois aquilo que o homem planta, existe algo na nossa vida que a gente pensa que tudo é eterno. Tudo é eterno. Acho que o outro não vai mudar do jeito dele. O outro só pode mudar o jeito dele através de Deus. Mas antes que o outro mude o jeito dele, mude o seu. Mude o seu hábito. Mude a forma de falar. Mude a sua forma de agir. Esse é um poder de transformação. Não tem como eu mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu não tenho como transformar a vida do outro, mas eu posso transformar a minha. É um grande desafio. Com certeza é um grande desafio. Não só para vocês, como está preparado. Mas em Cristo Jesus. Quando nós restauramos a casa de Deus, pois tem um momento da nossa vida que a gente se afasta, a gente não se preocupa mais com Deus. Deus está tão distante de nós, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, e que Ele se afasta de nós. Nós não percebemos isso, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem Espírito e verdade. Mas nós achamos que Deus está conosco, assim foi Sansão. Sansão ele achava que estava com Deus. Deus havia prometido para ele, Ele havia dado para ele como deveria ser o seu relacionamento, sua vida amorosa, seu casamento, mas ele quis do jeito dele. Sabe? Sansão era um teimoso. Tem muitas pessoas que são como Sansão, são teimosos, querem sempre do jeito deles. E aí, quando você pensa que o Espírito de Deus está com você, ele não está mais. Porque Deus ele é educado. Ele tem o tempo todo nos ajudar. Mas quando você quer fazer do seu jeito, Deus vai permitir isso. É assim que você quer? Tá bom. Eu estou aqui, tá? Se você precisar de mim, você vem aqui, me consulta, eu vou te dizer o que tem que fazer. Mas se você quer do seu jeito, eu vou te permitir que você faça o seu jeito. Mas só que as consequências não culpam. Foi você escolheu, foi você que quis. Ninguém quer as coisas ruins. Mas o teimoso, ele não mede, ele não pensa nas consequências. Ele quer viver o momento, o de hoje e o de agora. E aí, o amanhã pode não ser tão favorável como o de hoje. Mas só que ele não pensa no amanhã. Ele não pensa no daqui a pouco, ele quer do jeito dele. É teimoso, irmão. Sansão se tornou um homem muito forte, foi um homem muito forte, mas muito teimoso. E as escolhas dele acabou levando ele para a ruína. Ele poderia viver muito tempo, mas ele acabou morrendo de uma forma muito difícil. Porque ele foi teimoso. Ele quis fazer do seu jeito, da sua vontade, achando que sabia o que estava fazendo. E casou-se com uma mulher que também influenciava. Ficava instigando a ele o tempo todo. Mostra que você me ama. Diga-me o teu segredo, a tua força, o teu poder. Ela foi enviada pelos filhos de Deus.
de uma mulher criada no povo idólatra. Foi gerada através de uma idolatria, que aquele reino escolheram Dalila para casar-se com Sansão, só para ela descobrir o segredo da força dele. Aquela mulher foi enviada no inferno, mas Sansão ainda não percebeu isso. Sansão não notou isso. Sansão estava apaixonado. Sansão estava loucamente apaixonado. Ignorou todos os sinais que poderiam ser prestados atenção e simplesmente ultrapassou todos eles. Não deu importância a nenhum sinal vermelho. Foi e foi. E quando brincando com aquela mulher, Sansão, você não me contou a verdade, Sansão. Conta a verdade, Sansão. Brincando de historinha com aquela mulher, mas ela estava brincando de historinha. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que ela queria era não somente roubar a força de Sansão. E naquela noite Sansão contou para ela. Dormiu e ela não mediu esforços. Saiu do quarto e buscou os seus soldados, os homens filisteus, e declarou a força de Sansão. Logo vieram os soldados filisteus. Já estavam toda a noite esperando. O menino estava toda a noite esperando uma oportunidade. É a única brecha que Sansão deu. Mas o menino estava na porta esperando. Vê se você consegue hoje, vê se você consegue hoje. Ele vai cair, ela vai cair. Não demorou muito, vieram e levaram. A primeira coisa que fizeram com Sansão foi cegar ele. Furaram seus olhos. Amarraram ele no tronco e colocaram para ele buscar uma carga e um moinho com um burro, animal de carne. Aquele homem que era forte se tornou tão forte. Por quê? Porque era teimoso. Deus está falando com você. Deus está tratando com você. Tire essa teimosia. Tire isso do teu coração. Pare de ser teimoso para ser teimosa. Aonde vai levar essa teimosia? Aonde você quer com essa teimosia? O que você espera disso? Porque o diabo não vai perder a oportunidade que você der para ele. Pastor, eu não quero mais. Ele está só esperando você finalizar. O diabo não trabalha com fatos de suposições. O diabo não vai trabalhar com coisas que não são ditas. O diabo vai trabalhar com aquilo que você diz. Ele pega a sua palavra e vai transformar em uma realidade. Ele vai pegar esse momento que você verbaliza e vai transformar isso em uma realidade, em uma ocasião. E aí você vai ver o que pode acontecer. Não espere acontecer o pior para depois tentar resolver. Não espere, sabe, muitos tempos, a gente, você hoje não tem mais isso, hoje o gente é tudo na latinha, né, mas antigamente, a gente tomava leite, tinha que comprar o leite em saquinho, né? E minha mãe falou assim, fica mexendo nele, eu tinha uma função em casa. Não é porque eu tinha esse de fazer as coisas, eu tinha as minhas funções, né? Comprar as coisas e tomar conta do leite. Fica tomando conta do leite, o leite vai sujar todo o fogão e você vai limpar. Aí eu ficava preocupado que ele limpar o fogão, eu ficava de olho no leite. Aí o leite daqui a pouco começava a subir, aquela espumazinha, vou dar mole. Não vou deixar ele tomar. Pagava antes dele chegar lá em cima. Eu ficava vigiando direitinho o leite. Eu cresci vigiando o leite fervendo.
imagina, né? Então, sempre primeiro eles não deixar ver. E aí, as pessoas deixam de te ferver para depois tentar limpar. É a hora de você entender uma coisa. Não deixe o pior acontecer para depois tentar resolver. Evite o pior e não espere o pior acontecer. Porque amanhã pode ser que não dê para você resolver. Os problemas que você tem com seus pais, resolva. Não deixa piorar, não deixa ficar o pior para depois de você resolver. Os problemas que você tem com seus filhos, resolva agora. Mas não deixe para depois de você resolver. O problema que você tem com o seu casamento, com o seu cônjuge,